Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia! O Vanguarda Comunidade está no ar. Você já pensou em montar o próprio negócio? Tem vontade de ter uma carreira sem patrão? Nesse domingo nós vamos conversar sobre empreendedorismo. Aqui no estúdio da TV em Taubaté, nosso entrevistado é o Vinícius Almeida, que é especialista no assunto, é empreendedor também, Vinícius. Muito obrigada pela participação aqui no Vanguarda Comunidade, de estar aqui ensinando um pouquinho da experiência dele. Vinícius, para a pessoa que tem vontade de começar, né? Por onde ela tem que começar? Qual que é o primeiro passo? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia para você, Camila. Obrigada, bom dia a todos os telespectadores do Vanguarda Comunidade. Espero que esse nosso bate-papo sirva para os jovens que estão assistindo e têm vontade de empreender como orientação e um caminho a ser seguido. Bom, primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando tem vontade de empreender é identificar qual segmento ela se identifica mais. A partir do momento da identificação do segmento, aí ela pode começar um plano de negócios para dar início ao seu projeto e conseguir ter sucesso, minimizando o máximo de risco possível, né? E o que seria então o segmento? Vamos dar um exemplo. Olha, eu tenho habilidade com carro, eu tenho habilidade com, eu sou um professor, tenho vontade de abrir uma escola. Tem que pensar nisso, tem que pensar aquilo que ela vai escolher, que ela vai seguir, que ela não vai ter problema por falta de experiência, é mais ou menos assim? Hoje em dia, muitos casos de pessoas que querem empreender não têm experiência. Então, ela tem dois caminhos a seguir. O primeiro é a possibilidade de conseguir fazer sozinho. Você vai buscar informações hoje que a internet te possibilita várias formas de pesquisa, de conhecimento, etc. E o segundo, e mais simples, é a pessoa buscar o sistema de franchise. Que é buscar uma franquia, que nada mais é que um modelo de negócio pronto, onde o empreendedor só entra com investimento e faz a aplicação do projeto. E essa pesquisa de mercado, como você falou, que tem a internet como uma ferramenta fácil, né, uma ferramenta acessível, mas ela vai, vamos dizer, ela escolheu, vamos dar um exemplo então, um salão de cabeleireira. A pessoa ela é cabeleireira, às vezes trabalhou para os outros, né, trabalhou em outros salões e quer abrir o próprio salão. Então, ela tem que fazer o quê? Uma pesquisa no bairro que ela pretende montar, nos clientes dela, para atrair. Como que ela tem que fazer? Exato. Primeira coisa, ela vai identificar o público que ela quer atingir. Segunda coisa, ela vai precificar o produto dela e os serviços dela. Ela vai montar qual a classe que ela quer atingir. Segunda, ela vai ver a viabilidade econômica do local onde ela vai abrir o salão de cabeleireiro dela. E terceiro, ela vai montar o plano de negócio. Como vai ser a divulgação desse salão, quantos funcionários vai ter esse salão, qual vai ser a despesa mensal desse salão, quanto é a receita mínima para que ela atinja o ponto de equilíbrio e assim por diante. E aí ela tem que fazer, por exemplo, uma pesquisa, olha, no meu bairro tem muito salão. E aí tem que fazer o quê? Olha, eu corro o risco de não dar certo? A concorrência ela é muito bem-vinda. A pessoa não pode abrir um negócio olhando para a concorrência. Não pode ter medo, então, né? Hoje em dia não existe um segmento que seja sem concorrente. Todos têm concorrente. O que muda é a visão do negócio. Você tem que montar diferenciais para o seu produto e para o seu negócio se destacar no segmento na concorrência. Você montando produtos de qualidade, com preços acessíveis dentro da realidade de mercado, atendimento diferenciado, não tem condições de você não crescer e não ter sucesso na área que você escolher. E para começar, assim, é preciso de dinheiro? A pessoa tem que ter uma reserva para depois não ter problema com dívida lá na frente? Olha, existe duas maneiras de você começar um negócio. A primeira é você ter o capital inicial completo, você fazer o investimento certo, guardar o capital de giro, ter tudo certo para o negócio ter o mínimo de risco possível. E a segunda foi a forma como nós começamos, com R$3.000 de capital, com móveis emprestados, com computadores emprestados, e que através de muito trabalho nós conseguimos também alcançar bastante sucesso. Então vamos explicar para o pessoal de casa. O Vinícius, você trabalha na área de educação, Vinícius? Educação e treinamento profissionalizante de idiomas. Então conta um pouquinho sua experiência, como é que foi, assim, quando surgiu a ideia de começar a trabalhar, de começar a montar o próprio negócio, qual que foi o risco, né, que vocês assumiram? Exato. Camila, já tem muito tempo que eu trabalho nesse ramo, já tem mais de 12 anos. E antes de dar certo, já tinha 2 vezes passado por frustrações. E há um tempo atrás, um amigo meu de longa data, que trabalhamos juntos em 1998, em São José dos Campos,
abrir uma escola aqui em Taubaté, da forma mais errada possível. R$3.000 de capital inicial emprestado da mãe dele, móveis emprestadas e computadores emprestados. E ele me chamou para entrar no negócio e na época eu lembro que eu comprei dele por 10 prestações de R$150. Mas as nossas pretensões eram pequenas. Nós queríamos ter 120 alunos pagantes, queríamos fazer uma escola só para atender Taubaté, uma coisa bem bairrista mesmo. De repente a primeira deu certo, nós abrimos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até que nós vimos que o modelo de negócio era facilmente duplicado. Então nós resolvemos buscar informações para montar uma franquia a partir desse negócio. Olha só. E montamos todos os manuais de procedimentos, montamos todas as fórmulas de aplicação. Fizemos um teste na cidade de Lorena com um empresário do mesmo segmento que transformou na nossa marca. Deu super certo a empresa dele e aí nós partimos para o sistema de franchise. Hoje, 5 anos depois, nós conseguimos chegar a 70 unidades no Brasil, presente em 14 estados, sendo que dessas 70, 16 são unidades próprias. O que nós acreditamos é assim, o modelo de franquia é feito a partir de um modelo de sucesso. Se você quer vender para alguém, você tem que vender algo que seja bom para a pessoa, certo? Então, se o negócio é bom, o principal investidor tem que ser o dono da rede. Quando isso não acontecer, tem alguma coisa errada. E aí foram anos de tentativa, hoje vocês estão mais tranquilos, pretendem expandir mais? Não, nosso projeto é chegar a 500 unidades até 2017. Nós temos um crescimento hoje que é considerado um dos maiores do Brasil no segmento e as pretensões agora subiram um pouco. Nós temos interesse realmente em nos posicionarmos como as 5 melhores empresas de segmento no Brasil. E assim, como que é? A gente tem aquele capital, pode ser de 25 mil, né? A pessoa, ela investe, aí ela tem quanto tempo para ter? Ela vai ter esse retorno de 25 mil? Ela tem que bater uma meta? Como que funciona? No nosso segmento, nós damos o prazo de retorno de 6 meses a 12 meses. Mas existem casos específicos de pessoas que tiveram esse retorno a partir do 2º mês. Tudo depende do campo que ela escolheu, da cidade que ela escolheu, do local que ela escolheu, mas é um retorno quase garantido. Não é quase porque todo negócio tem risco. Só que com o modelo de franchise você minimiza muito esses riscos. E assim, voltando agora para quem começa a pensar, né, numa empresa sozinho, precisa ser criativo, além de ter que ter capital, de ter que ter disciplina, tem que ser criativo também, pensar em algo diferente mesmo, para ser diferente do que já tem, do que já existe? A criatividade faz parte do perfil do empreendedor, né? O perfil do empreendedor tem que ser criativo, tem que ser disciplinado, tem que ser perseverante, tem que ser uma pessoa simpática, tem que ser uma pessoa antenada, tem que ser, se ele não for geração Y, ele tem que se interar com essa geração, que é o maior público consumidor hoje. Acho que o Brasil está vivendo um momento maravilhoso, está vivendo um momento de expansão do empreendedorismo. Acho que o jovem que está em casa, que as pessoas em geral que estão em casa assistindo e que têm vontade de empreender, devem realmente colocar esse sonho em prática e fazer com que isso se torne uma realidade. E aí precisa planejar antes também, para não ter problemas futuros? Fundamental. Planejamento Quanto é tempo, fundamental. mais ou menos, a pessoa pode se organizar para abrir, então, o próprio negócio? 1 ano, 2 anos antes? Não, de forma nenhuma. Com 3 dias pensando sobre o assunto, ela consegue fazer um planejamento. O que ela precisa saber é o seu orçamento, o seu negócio, identificar a área e pesquisar sobre o segmento, sobre a praça que ela quer abrir. Não tem muito mistério, não. Aliás, uma outra característica do empreendedor é dinamismo. Se ele for muito lento no processo de tomada de decisões, ele acaba sempre ficando para trás. A questão até dos cuidados, né? Precisa desse planejamento. Hoje o risco também de não dar certo existe. É grande. Quais são os prejuízos aí que pode acarretar anos, a pessoa ter dívida? Como que é? Bom, hoje a pessoa tem que pensar no cálculo de riscos. Todo empreendedor ele corre risco, mas pode ser um risco calculado. Se você calcular esse risco, você diminui ele e a chance de dar errado é muito pequena. Lembra, disciplina, que é não misturar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, perseverança e cálculo de riscos. Pronto, está feito o seu negócio.
E se você tem interesse em minimizar ainda mais esse risco, busque uma franquia que vem com um modelo de negócio pronto. Outra coisa que eu acho interessante também, como a gente falou que tem muito acesso às informações hoje pela internet, como abrir, todas essas dicas, essas facilidades, até pela internet se consegue abrir empresa. A rede social, ela também é uma ferramenta boa para quem quer montar um próprio negócio? Ela ajuda a conquistar clientes? Como que funciona? Ela serve como canal de divulgação. A rede social hoje é uma realidade. Todas as pessoas, se não tem contato direto, tem contato indireto com a rede social. E a empresa que fechar o olho para isso, ela fica fora de mercado. A rede social faz parte do mundo moderno e da geração Y. E assim, é arriscado também? Tem que tomar cuidado? Que tipo de cuidado com a rede social? Tem que tomar cuidado para os funcionários não passarem o dia à toa nas redes sociais e tem que tomar cuidado com tudo que você posta lá. As informações devem ser verídicas, devem ser seguras, devem ser verdadeiras, deve ser uma rede social de uma forma profissional. Que tipo de segmento a rede social ajuda e facilita hoje? É todo segmento ou não tem padrão? Eu acho que ela auxilia em todos os setores. Não existe hoje um segmento que consiga ficar fora das redes sociais e dos buscadores. E dá até para trabalhar em casa, né? Dá, com certeza. Hoje tem possibilidades de negócios que nós chamamos de home base, que a pessoa faz a partir de casa, de vários segmentos, inclusive educação e treinamento, que nós estamos lançando em pouco tempo um sistema que a pessoa vai trabalhar de forma individual, não necessariamente vai ter que abrir um ponto, local, etc. Então, para a gente encerrar, Vinícius, queria que você deixasse o pessoal de casa uma dica, uma orientação de como começar e também sobre os riscos que a pessoa vai assumir, mas que pode superar e ser um empreendedor de sucesso. Tá ótimo. Meus amigos, o que eu tenho para falar é que você deve acreditar no seu sonho, deve fazer ele se tornar uma realidade através de muito trabalho, de muita perseverança e acredite, porque todos nós nascemos para ter sucesso, só precisa fazer com que isso se desenvolva. Tá certo, Vinícius, agradeço a sua participação aqui no Vanguarda Comunidade, aceitou nosso convite, trouxe tanta dica boa aí para o pessoal começar, os jovens empreendedores principalmente, né? Muito obrigada mesmo pela participação. E se você também tem uma sugestão e quer mandar para a gente, é muito fácil, o e-mail é comunidadetaubaté@vanguarda.tv. Um ótimo domingo para você e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.